Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Estamos fazendo um curso de mixagem e masterização na prática completo. A gente está vendo equalizador agora. No vídeo anterior a gente viu a parte teórica da equalização, tá? Tem bastante informação importante. Agora a gente vai ver na parte prática, né? Vendo o equalizador, vendo todos os detalhes de equalizadores, tá? Para mixagem nesse vídeo. Você que é novo, já clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Sempre cheque se o sininho tá ativado e like, porque amanhã continua o vídeo nesse mesmo horário, o curso, tá? E aqui embaixo tem uma playlist com o curso completo, tá? Tudo aqui embaixo na playlist, assim você pode, se você perdeu algum vídeo, checar e, se for o primeiro vídeo, fazer todo o curso inteirinho, gratuitamente para você. Vamos lá então, falar um pouquinho sobre equalização agora. Então, equalizadores, vamos ver agora. Eu vou pegar um instrumento, tá? Eu vou pegar essa guitarra base aqui, perfeito? E vou inserir nessa trilha da guitarra base, aqui, um equalizador, tá? No Cakewalk, você vai ter o Channel Strip aqui, então eu vou inserir como efeito, tá? Um equalizador. Então eu estou em EQ. O Cakewalk vem com o Sonitos Equalizer. Eu vou usar ele para a gente ver toda a parte teórica de equalizador. Perfeito? Então vamos falar um pouquinho, né? O equalizador, ele é um controle, tá, de tons. Então, esse equalizador, ele tem 6 bandas, ok? Então, cada bolinha dessa representa uma banda específica, tá? Então, quando eu tenho essa bolinha aqui, ela está, repare que aqui eu tenho um marcador de decibéis, que é volume, praticamente é ganho, tá? Decibéis. E aqui eu vou ter um marcador de frequências, perfeito? A curva de frequências, ela não é uma curva que segue uma curva sequencial, ela é uma curva exponencial. Então eu vou ter de 0, aqui 0 Hz, ok? 31 Hz aqui, 62 Hz, 125 Hz, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 e 16000. Tá? Os números duplicam a cada, apesar da distância, né? O número duplica a cada distância, ok? Então de 1000 para 2000 é a mesma coisa de 0 para 1000 ao tamanho que deu, de 1000 a 2000, tá? Ao tamanhinho, aqui é metade do tamanho, aqui é metade, 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 tá? Ok? Então eu vou ter aqui uma representação de decibéis, tá? Que seria ganho do áudio ou volume do áudio, e aqui eu vou ter a frequência do áudio. Quando eu falo que eu vou mudar uma frequência, aqui específico, eu clico com o mouse na bolinha e eu posso dar um ganho arrastando ela para cima ou tirar o sinal arrastando ela para baixo, tá? Então eu estou alterando o ganho em decibéis dessa frequência. Ao mesmo tempo que eu clico na bolinha, que eu arrasto ela para cá e para cá, lá, ó, pegar essa do meio, 3, ó. Tá vendo? Eu estou aumentando e tô. Repare que quando eu mudo essa frequência, ele faz uma curva e ele altera todas as frequências, o ganho de todas as frequências ao lado. Ok? Então 250 Hz, ó, eu vou aumentando e diminuindo. Tá? E ele afeta todas as frequências ao lado daquela frequência. Tá? É uma mudança em tudo ao lado. Daí, ao mesmo tempo, eu tenho aqui, quando eu estou vendo o 1 agora de novo, quando eu mexo aqui na bolinha, repare que embaixo eu tenho a representação dessas frequências. Então, primeiro item, eu vou ter a frequência 1, eu posso habilitá-la ou não, ok? Eu vou desabilitar todas. Nenhuma está habilitada, ok? Repare que quando está desabilitada, ela não afeta nada, ó. Eu vou habilitar a 1. A 3. Vamos trabalhar na 3, tá? Aqui eu vou ter o tipo de filtro. Isso é muito importante que a gente vai falar agora. Quando eu tenho uma frequência, repare que essa primeira, o filtro dela é diferente dessa segunda. Repara? Porque esse filtro, ele vai fazer o quê? Ele vai afetar tudo que está abaixo disso, tá? Ok? Eu tenho vários tipos de filtros aqui. Esse filtro chamado low shelving, tá? Ele vai, quando eu aplico ela, ele vai fazer essa curva aqui. Ok? Eu tenho um outro tipo de filtro, que é o filtro de pico. Tá? Que é o mesmo filtro que a gente tem dos outros lados, perfeito? Eu mudo o pico, tá? Repare que essa curva, ela vai decrescer aqui. No low shelving, essa curva, ela vai crescer a partir daí. Ok? A gente vai ter outro filtro chamado high shelving.
shelving high, que ele faz o quê? Ele aplica essa curva a partir de tudo a partir daqui. Legal? A gente vai ter o low pass, que é o que ele vai fazer? Ele vai deixar passar tudo abaixo dessa frequência que é o low pass. Então, deixa passar tudo que está abaixo disso. A partir daqui começa a cortar. Legal? É o low pass. E eu vou ter a curva de high pass. Deixa passar tudo acima dessa frequência. Então, o high pass, o que ele fez aqui? Ele foi cortando a partir dessa frequência, tá? E deixou passar tudo acima dessa frequência. Então, são esses tipos de curvas que a gente pode ter em equalizadores. Aqui é legal porque é um equalizador que ele tem tudo, né? Alguns equalizadores, você, por exemplo, tem o low pass num knob, num botão separado, tá? Ok? E outro, você tem que habilitar, por exemplo, um botão para ativar o low pass, tá? Então aqui a gente vai ter o tipo de filtro, beleza? Eu vou voltar aqui, ele está com shelving low. Deixa eu deixar isso mesmo, que já tá. E aqui você vai ter a frequência. Então, conforme você desloca essa bolinha para o lado, eu vou desabilitar 2, até para não ficar muita informação. Conforme você desloca essa bolinha para o lado, você vai mudar a frequência a ser equalizada, ok? Ali eu estava equalizando 40 Hz, por exemplo. 31, por exemplo, eu quero 40. Eu vou deslocando até no 40 Hz. Perfeito? E se eu quiser equalizar 1000 Hz, eu desloco a bolinha para cá. 940 até chegar no 1000, tá? Ou eu posso digitar, eu quero 2000, digito 2000 aqui, Enter. Pronto. Ela desloca a bolinha. Eu posso tanto mover a bolinha quanto 40, digitar Enter. Ele volta para cá. Legal? Aqui eu vou ter a curva Q, que a gente viu bem na teoria, né? A curva que chama quality, ou qualidade, né? Então, olha que interessante. Eu vou agora habilitar o segundo, que já tá essa curva, que é bem legal. Melhor, terceiro, tá bem no centro, tá? E eu vou aumentar o terceiro. Eu vou dar um ganho, né? Aqui em 250 Hz. 250 Hz, um ganho, legal? Perfeito? Repare que a curva Q, ela tá 0,8. A curva aqui. Conforme eu vario a curva aqui, eu vou pôr ela 1. Olha o que acontece. 2. Olha o que acontece com a curva. Tá vendo? Conforme eu vario o valor de Q, a curva é muito mais fechada. Q é igual a 100. Repara? Isso também é chamado de notch, tá? Você pode ver como notch filter. Olha que interessante. Conforme eu fecho a curva aqui, ele afeta menos as frequências do lado. 100. Aqui o máximo é 24.000. Tá? Então, conforme eu altero o valor da curva Q, eu vou ter a curva mudando, 0,1. Olha só o que aconteceu com essa curva. Tá? Basicamente, em Q muito baixo, eu altero toda a curva do áudio. O som, ele vai ser alterado totalmente, vai aumentar o volume de tudo praticamente, tá? É quase você ter um volume final, quase alterando tudo, tá? Um Q muito baixo. Tá? Um Q em 1, número 1, ele vai alterar padrão, ok? E o Q muito alto, ele vai fechar. Legal? Vários consoles, depois eu vou fazer um vídeo para cada console, tem esse botão Q. Né? Você vai pegar uma SSL, no channel strip dela, ela vai mudar, tem um local de frequência só tem um desse. E daí vai ter a frequência, né? Se você seleciona onde você quer, qual é a frequência que você quer. Então tem alguns parâmetros. Você pode mudar para cá, ou para cá, ou para cá, ou para cá. Não tem muitas opções de ajuste fino, né? E daí você vai ter o Q, e conforme você altera esse Q, ele vai mudando essa curva, tá? O console faz isso analogicamente. Perfeito? São alguns consoles clássicos e cada um dá uma mudança de som bem característica deles. Legal? Agora, você vai ter, além do Q, você vai ter um outro parâmetro. Então, o primeiro parâmetro é a frequência, ok? Que é essa daqui. O Q é a curva, é o tipo de curva, que a gente já viu aqui, ó. Tá? E o outro parâmetro é o ganho, né? O ganho, basicamente, é quantos decibéis você vai adicionar ou remover, tá? Então, você pode fazer um corte ou um boost, tá? No áudio. Então, eu estou fazendo cut, corte ou boost, dando mais potência ou sinal no áudio, tá? Então, quando eu pego uma frequência, eu posso tanto... vamos supor que eu queira cortar um pouquinho aquela frequência. Eu posso cortar ela e regiões menos regiões ao lado, com Q alto,
ou mais regiões ao lado com Q mais baixo, tá? Ok? Normalmente quando eu quero tirar um deesser, eu faço assim, um corte bem fechadinho, perfeito? Quando eu quero melhorar algum instrumento específico, eu posso fazer um boost, né, naquela frequência. Então, conforme você vai atenuando ou colocando mais potência ou menos em algumas frequências, você consegue melhorar o timbre daquele instrumento, tá? Na mixagem, o instrumento começa a soar melhor. Então, aqui você vai ter a mesma coisa, tá? Só tem um knob aqui para mover, um fader daquela frequência, para ficar mais fácil, tá? Então, é isso daqui, equalizador. Esse equalizador, ele tem 6 bandas ativas, perfeito? Ok? Então, quando você. Eu vou pegar assim, 240. Essa daqui, ó, 240. E vou dar um boost nela. Eu quero aumentar ela, tá vendo? Tá? Com um Q. O Q tá muito alto. Um Q normal, um Q1. Q1. Repare que quando eu mudo. Pode ser um aqui. Quando eu mudo ela. Você vai ver uma coisa interessante, tá vendo? Ela tá afetando toda a curva de frequências ao redor dela. Quando eu altero a 4, eu dou um outro boost aqui, por exemplo, a 4 está em 800 e poucos hertz. 800 hertz. 840. Quando eu altero essa 4, agora eu vou usar o knob, tá? Tá vendo? O que ele faz? Ele altera a frequência, inclusive, sobre a 3, ó. Tá vendo? A frequência toda da música é alterada simultaneamente. Tá? Ou quando eu reduzo aqui, ó, repare que ele tirou o efeito da 3 praticamente, quando eu mexi na 4. Então, uma frequência afeta a outra, tá? Na equalização. Então, conforme você vai equalizando, você sempre vai afetar alguma outra frequência, tá? Repare que as curvas movem junto. Então, é importante você ter essa ciência, porque muitas vezes numa música, durante a mixagem, eu vou lá e aumento o baixo, eu quero muito baixo, né? Só que quando eu faço isso, o baixo vai ocupar tanto volume sonoro na mix que você pode não estar ouvindo mais os agudos, tá? Ele pode estar afetando o volume sonoro dos agudos. Então, de repente, as coisas começam a parar de soar, porque você está colocando muita saída de contrabaixo, tá? Então tem muita coisa a ser feita, perfeito? Aqui. Então, cada instrumento a gente vai ver nos próximos vídeos como sugestões de equalização, né? Porque isso aqui é meio artístico também. Então, sugestão de equalização para cada instrumento. O importante aqui é isso. Você ter uma ciência dos tipos de filtro, né? Eu vou pegar o 4 aqui, ó, essa quarta, e vou mudar o tipo de filtro. Eu vou colocar um shelving low, ó, tá? Conforme eu aplico, ó, tá vendo? Ele afeta tudo mesmo ali. Então, até o tipo de equalizador. Então, mesmo que você utilize um equalizador analógico, o tipo dele, ó, que você passa o áudio, né? Você muda totalmente as outras curvas. Então é importante você ter essa ciência, né? Dos parâmetros, né? Frequência, Q e ganho, né? E que uma frequência afeta outra frequência. Legal? Então isso é importante. Aqui, esse equalizador específico, ele tem 6 bandas, perfeito? E você pode. Normalmente, isso daqui é meio padrão, né? De bandas default de equalização, né? Tem vários equalizadores que você compra, ele já vem meio setado essas bandas. Você só vai movendo os faders, né? Lembra aqueles que a gente viu? Eles fazem uma coisa assim, mais ou menos. Ó. Você vai movendo os faders, né? E equaliza alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Perfeito? Quando a gente vê aquele equalizador, ele faz basicamente isso. Só que ele afeta toda a onda aqui. Então, para a gente começar, a primeira coisa é por que equalizar um instrumento? Né? Por que eu vou mudar a equalização de um instrumento, sendo que ele já tem o seu som? Primeiro item, para fazer o instrumento soar melhor do que o som original dele. Tá? Segundo, para o instrumento ter um espaço na sua mix. Perfeito? Para ele encaixar melhor na sua mix. E terceiro, para fazer o instrumento ganhar corpo. O som dele ficar realmente com uma presença na sua mix. Perfeito? Só esse motivo para equalizar. Se o seu instrumento já está soando bem, você está contente com o som dele, a equalização mínima é necessária. Então, a ideia primeiro é a seguinte: equalização não é necessário fazer em tudo. Você vai sempre fazer nos instrumentos que você realmente precise fazer, ok? Então, outro item importante também para comentar nesse vídeo. Então, uma primeira pergunta.
Então, uma primeira pergunta que eu faria para você, né? Eu preciso equalizar todos os instrumentos, né? Eu preciso aplicar equalização em tudo. Então você tem que pensar o seguinte: por que equalizar um instrumento, né? O primeiro item é para fazer esse instrumento ele ficar mais claro, mais limpo o som dele, tá? Caso você corta algumas frequências onde o som dele não está tão bom. Primeiro item, né? Segundo é fazer esse instrumento ele realmente se destacar na música, o som dele ficar mais bonito do que o som original dele. Esse é o outro motivo para equalizar. E o terceiro é realmente para ele ter o seu local na sua mix, tá? Nas faixas de frequência, você ter realmente o instrumento tomando o seu local na sua mix, perfeito? O violão não se misturando, por exemplo, com o contrabaixo. Então, por que a equalização, né? O baixo estando na sua faixa de frequência e o violão na sua faixa de frequência. Outro item também na equalização é você corrigir qualquer ruído, humming que acabou ocorrendo durante uma gravação. É possível através da equalização ou dando aquele destaque, né, no vocal, em sílabas que não estão soando tão bem. Então esses são os motivos que se poderia usar um equalizador. Então vamos ver um pouquinho de equalização. Vou pegar esse violão aqui, ó. Deixa eu pegar esse, tá? Pra gente começar a trabalhar um pouquinho de equalização. Vou dar um play para vocês, vamos ver. Vou dar um play para você, vamos ver. Legal? O que eu vou fazer no curso, tá? Para ficar melhor para todo mundo. Eu vou fazer um vídeo para cada instrumento de equalização. Assim, quando você precisar equalizar violão, você vai no vídeo direto. Não tem que assistir todo o vídeo, tá? Então eu vou já inserir aqui nessa trilha um EQ. Eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês, um pouquinho de presets agora de EQ. Depois a gente vai fazer um só equalizando violão, tá? Depois um só equalizando baixo, bateria, vocal. E depois eu vou fazer um só comprimindo e depois um mixando. Assim a gente vai ter vários vídeos pequenos, rápidos. Caso você precisar equalizar violão, você volta no vídeo, vê todos os detalhes e já faz o seu, tá? Essa aqui é a ideia, para facilitar para vocês. Então vamos lá, eu vou mostrar um pouquinho agora. Então quando a gente toca um áudio, eu vou dar um play aqui, ó. Tá? Quando você toca um áudio, você vai ter o áudio sendo tocado aqui, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai ter, então, tá? Eu vou falar um pouquinho agora do equalizador nesse vídeo para vocês e depois eu vou fazer um vídeo para cada instrumento, tá? Como equalizar guitarras, violões, bateria, microfone, tudo isso separadinho para vocês. Então vamos lá. Já falou um pouquinho da parte das bandas, né? Aqui ativa, aqui desativa, o tipo de filtro, frequência aqui e ganho. O que mais a gente tem? Aqui em cima você vai ter um item chamado presets, tá? Ok? Aqui é o default. E que você pode criar, quando você define alguma mudança aqui na equalização, você pode criar o seu preset e salvar esse preset, tá? Ou você exclui o preset. Você pode fazer por aqui. Outro item também, você vai ter o controle de solo, record, o write, tá? Aí de automação, tudo aqui em cima já disponível. Então você pode solar a trilha aqui, tá? Você vai ter tudo aqui. E o modo aprender para superfícies de controller, tá? Caso você tenha superfície de controle, pode ser feito por aqui, tá? Você vai ter aqui uma opção de teclas, de plugin, tá? E o fixar a janela. Aqui a gente vai ter um botão muito importante chamado Bypass, que significa o seguinte: quando você está tocando uma música e você quer não ouvir o equalizador, desligá-lo, você clica no Bypass, ele vai passar por ele sem mudar o som e tira o Bypass, ele vai aplicar a equalização, tá? Isso é bom para você ouvir com e sem o plugin, tá? Ok? Aqui o Undo ele vai desfazer, tá? Você pode ter dois setups ativos, tá? A e B. Até para você comparar um com o outro, você pode trabalhar com dois setups, A ou B, perfeito? Faz o primeiro, exemplo, o A, né? Fiz aqui, daí eu vou pro B, eu fiz aqui. Daí eu posso tocar e comparando um setup com o outro, tá? Legal? Esse ele vai resetar, qualquer um dos setups ele é resetado, tá? E aqui é legal isso porque
Esse Sonitos Equalizer, ele vem em alguns presets, tá? O preset o que que é? É uma forma macro rápida de você definir o início de uma equalização. Então, por exemplo, olha só, você vai ter o default, tá? Aqui você vai ter um Bass Boost para dar mais ênfase ao contrabaixo. Ele tá vendo que ele faz a partir dessa frequência de 240 Hz, ele dá um ganho adicional frequências abaixo aqui, tá? Você vai ter vários presets pré-definidos, você pode criar o seu, inclusive, tá? Aqui, ó, ele vai tirar 15.625 Hz, tá? Que é uma questão de TV de PayPal, é uma TV de PAL TV, tá? Ok? Nesse caso, PAL TV. Aqui você pode dar menos 3 decibéis na música inteira. São presets, tá? Ou mais 3 decibéis. Ele dá um boost na música ou menos. Você vai ter um removal, tá? 50 Hz. Ele já faz vários cortes aqui, tá? Em algumas frequências não tão desejadas. E telefone, ele equaliza a voz para uma frequência que o telefone transmite abaixo de 4.000 Hz. Não vai ficar aquele vocal de telefone mesmo, né? E algumas coisinhas, ó. Aumentar o agudo, tá? E EQ vintage, tá? Algumas coisas de EQ mais vintage. E o default, né? O default dele é esse cara aqui, ó. Pronto, legal? Então é isso, só queria mostrar pra vocês os faders, tudo isso aqui. Depois eu vou fazer o quê? O próximo vídeo eu vou pegar o violão, eu vou equalizar o violão, explicar cada uma das regiões, cada frequência do violão. A gente vai ver um exemplo bem prático nisso. Vou mostrar um detalhe para você que eu quero já mostrar nesse vídeo, é o seguinte. Repare que quando eu toco o violão, eu vou tá solado, ó, vou tocar o violão. Ele não mostra o gráfico de frequências aqui. Por quê? No Cakewalk especificamente, tá? Você clica aqui, ó, nesse local, 2 vezes ele vai ampliar. Aqui é um EQ dele mesmo, é o Quad Curve, tá? EQ. E aqui sim a gente vai ter a curva de frequência. Então eu posso deixar um ao lado do outro, perfeito? Ok? Ele amplia. E aqui eu não vou aplicar nenhuma mudança de frequência, eu vou aplicar nesse, tá? Ambos são equalizadores, tá? Esses de 4 bandas, low, high, mid e high, perfeito? Graves, médios, baixos, médios, altos e agudos, tá? E aqui eu tenho um EQ de mais de 6 bandas, tá? Então eu vou só abri-lo aqui, clicar 2 vezes para abrir, perfeito? Aqui, e eu vou dar um play na música para vocês verem que legal. Toda mudança que eu fizer aqui, ó, ele vai impactar no outro gráfico. Repare que aqui, ó, 200 Hz, se eu reduzir aqui, ó, repare que eu vou ter esse equalizador, ok? Então, quando eu dou um play na música, olha que legal, deixa eu resetar aqui, ó. Quando eu dou um play na música, ele vai mostrar a equalização aqui, ó. Só que se eu mexer aqui, ó, ele não muda a curva, tá vendo? Por quê? Porque essa equalização, eu tô mostrando ela pré-fade, tá? Eu vou mostrar pra vocês como fazer essa mudança pra você poder ver. Aqui, ó, você vem aqui, tá vendo esse canal? Repare que as coisas, então, você muda aqui, ó, pra post fade, tá? Post. Então agora, equalização, ó. Repare que quando eu mudo aqui, essa curva já muda aqui, ó, tá? Então post fade, quando eu altero, repare que o som já mudou. E aqui eu vou ver o que se passa após, né? Esse gráfico, ele vai mostrar o que me passa após esse plugin, legal? Então, só para conferir, então, ó, vou resetar, ó. Vou baixar bastante essa parte da curva, ó, só para a gente ver, ó. Só teste, tá? Ó, repare que baixou bastante ali, tá? E você já vê a curva como ficou depois de passar por ele, legal? Vou fazer de novo, vou resetar, ó. Então, o que você vai fazer? Tá?
Seguinte, então eu tenho esse normalmente vem assim, ó, sem marcar o post, tá? Ele tá um pré-fade. Então quando eu vejo essa curva de EQ no Cakewalk, eu tô vendo antes de passar por qualquer efeito, tá? Perfeito? Só que eu não quero isso, eu quero ver a curva depois de passar pelo efeito. Então eu marco post, tá? Então ele vai primeiro aplicar o EQ, depois me mostrar, após isso ele vai me mostrar o gráfico. Então a partir de agora, se eu clicar no EQ, ok? E aqui nessa curva para monitorar, tá? Tudo que eu fizer de mudança aqui, ele também faz de mudança na curva, perfeito? Então vamos pôr as duas para a gente ver. Vamos dar um play. Tá vendo que eu tenho uma região muito marcante, 150 Hz aqui, ó. Se eu abaixar em 160, olha só, repare que essa curva aqui, ó, ela já vai alterar, ó. Tá vendo? Se eu aumentar, por exemplo, em 1.2 aqui, ó, vou pegar aqui, ó. Aqui já aumenta, tá? Então a gente tá vendo agora essa curva após a aplicação do EQ. Além de ouvir, né, a gente já tá também tendo uma representação visual, ó. Olha que ruim essa parte, ó. Tá? Então no próximo vídeo, deixa eu parar. No próximo vídeo a gente já vai ver isso então, tá? A gente já vai pegar o violão e vai fazer uma equalização do violão. Eu vou te mostrar todas as possibilidades para você deixar o violão mais fino, tomando mais espaço, né? Alguns estilos diferentes na sua música. Então é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. Vimos bastante de EQ, queria mostrar já pra gente começar, né? O resumo do EQ são várias bandas diferentes, tem vários tipos de equalizadores, tá? O importante é você saber o seguinte: frequência é o local onde ele vai agir. O Q é a curva, né? Relembrando, o Q é a curva, tá? Conforme você vai variando o Q, ó, você vai mudando a curva dele, perfeito? Mais fechada ou mais aberto, tá? Um Q menor, muito pequeno, um Q muito alto, ok? Aqui é o ganho, você pode dar ganho positivo ou negativo em decibéis, tá ok? E você pode habilitar ou desabilitar cada uma das bandas. E uma banda afeta a outra, legal? E depois a gente vai ver no próximo vídeo já a equalização de violão, então. Seja muito bem-vindo. Legal, né? Foi muito produtivo. Espero que tenham gostado. Vimos no vídeo de hoje equalização, tá? Eu vou fazer um vídeo para cada instrumento sobre equalização, mostrando cada uma das regiões onde o instrumento tem frequências melhores e frequências para serem cortadas, tá? Com isso, a ideia é o seguinte: cada instrumento ter a sua posição na música, tá? O violão, respeitar a posição do baixo, às vezes voz de violão, o violão ganhar um pouco mais de peso no baixo, tudo isso a gente vai ver no próximo vídeo. Seja muito bem-vindo, você que é novo, se inscreve no canal, ativa seu sininho, deixa seu like, compartilha, deixa sua opinião, o que você achou, tem alguma coisa a acrescentar, coloque nos comentários. Até o próximo vídeo, amanhã no mesmo horário tem uma playlist aqui. Não esquece de ativar o sininho e deixar like, que amanhã chega o vídeo pra você. Até o próximo vídeo, tchau!